Hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre um texto muito bacana, que está lá no livro de Atos, no capítulo 11. Se você tiver com a sua Bíblia aí física ou a sua Bíblia elétrica também. Atos 11, 19. Precisando só de... Aí auxiliou os pensamentos aqui. Bom, Atos 11, 19, é um texto importante do Evangelho, do texto de Atos como um todo, mas que muitas vezes a gente passa por ele. O texto diz assim, Atos 11, 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor Jesus estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando sua oferta aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Bom, eu não sei se você já ouviu falar num cara chamado Viktor Frankl. Ele foi um médico psiquiatra vienense que perdeu sua esposa, seus irmãos e seus pais quando os nazistas invadiram a Áustria, tomaram Viena. Ele próprio foi para um campo de concentração. Ele sobreviveu ao campo, mas toda a sua família faleceu em outros campos de concentração. Dessa experiência brutal e dura, ele, refletindo mais tarde, ele escreveu um livro chamado Em Busca do Sentido. E nesse livro ele explora a seguinte ideia, de que aquelas pessoas, ele notou assim como um observador no campo de concentração, aquelas pessoas, dentre os que estavam ali, que tinham um forte senso de propósito na vida, ou que tinham alguém esperando-os do lado de fora, sua família, sobreviventes, essas pessoas eram mais resilientes, se adaptavam, inventavam estratégias e sobreviviam mais, tinham mais probabilidade de sobreviver às agruras e aos horrores do campo de concentração. Todavia, aqueles que não tinham, por exemplo, um senso de propósito maior para suas vidas, suas fortunas tinham sido tomadas pelos nazistas, sua esposa ele sabia já que seus parentes estavam mortos, ou seja, essas pessoas que não tinham muito esse impulso de continuar vivendo, elas muitas vezes abandonavam a luta, deprimiam, se entregavam e eram os primeiros a serem mortos nos esquemas duros de execução sumária que existiam nos campos de concentração. Então, Viktor Frankl, ele desenvolveu uma tese que é o seguinte: o ser humano, todos nós precisamos de um sentido para viver. Nós precisamos de um propósito, nós precisamos de um senso de direção que nos move. Anos se passaram desde que Viktor Frankl escreveu o seu livro. Ele é um clássico, muitos psicólogos e psiquiatras leem aquele que é chamado o pai da terceira escola vienense de análise.
E então, muitos anos depois, uma série de médicos começaram a investigar a correlação que existiria entre pessoas com um senso de propósito e a sobrevivência dessas pessoas à quimioterapia. Pacientes que estavam com câncer, por exemplo. E o que foi descoberto pelos cientistas? Que as pessoas que tinham um senso de propósito, elas se adaptavam melhor e elas sobreviviam mais na luta contra o câncer do que as pessoas que não tinham um senso de propósito. E então eles começaram a investigar a correlação entre esse senso de propósito e bem-estar emocional, por exemplo. O que foi se descobrindo hoje é muito estabelecido na academia, que pessoas que têm um senso de propósito, um grande senso de propósito, elas são menos dispostas à depressão, a transtornos de ansiedade, elas são menos dispostas a diabetes, a artrite, a artrose, a uma infinidade de doenças, e elas vivem melhor e mais, são mais longevas do que pessoas que não têm um claro senso de propósito. Então, hoje nós sabemos, cientificamente, que ter um senso de propósito é bom para todas as coisas. Nós cristãos já sabemos disso há muitos anos, porque nós sabemos que Deus, o nosso Deus, Ele não nos deixa à deriva, nunca. Ele nos criou com propósitos lá no começo, e hoje, por meio de Cristo Jesus, Ele está nos reconduzindo a uma vida cheia de propósito. Mas, exatamente nesse ponto, nós temos que fazer um breve break, por quê? Porque muitas vezes o nosso entendimento do que é viver com propósito fica enviesado ou fica viciado pela obsessão do Ocidente com as narrativas heróicas. Então, o que acontece? Os gregos antigos, eles liam a história por meio de personagens heróicos. Aquiles, Perseu, Teseu, Hércules, todos esses caras. A noção dos gregos é de que haviam umas poucas pessoas dotadas de grande inteligência, de poderes, abençoados pelos deuses, os gregos diriam, que eram colocados em pontos estratégicos da história e os seus atos heróicos salvavam o dia. Nós trouxemos isso para o nosso imaginário coletivo. E então, todas as vezes que nós falamos sobre viver com propósito, parece que tem que ser uma coisa que causa grande impacto, que deixa um grande legado, que marca a história, tem que ser um troço assim, né? Então, nós lemos a história dizendo assim, pessoas que tiveram um grande propósito foram Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Steve Jobs, homens que marcaram a história. Mas nós precisamos reconhecer que essas pessoas que têm essa capacidade para marcar a história e que estão posicionados em oportunidades que lhes dão essas ferramentas, são talvez 1% da população mundial. O que eu quero dizer? Que quando nós ouvimos uma palavra sobre encontrar o seu propósito e tal, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é que nós temos que ir para a África, é que nós temos que acabar com a crise do Oriente Médio, eu tenho que ir lá pregar na janela 1040 muçulmana, eu tenho que fazer alguma coisa muito grande, impactar a história, eu tenho que mudar a vida das pessoas. E aí, quando nós conferimos isso com a nossa própria realidade, eu não me vejo em condições de fazer isso, porque a maioria de nós está vivendo a mesma vida. Nós estamos acordando na segunda-feira, pagando as contas, lutando para manter nosso casamento de pé, criando os filhos, indo para a faculdade, pegando trânsito, resolvendo coisas da vida comum. Então, nós nos vemos numa vida tão comum e tão ordinária, no sentido de uma vida assim que não é extraordinária, que eu falo assim, esse negócio de propósito grande não é para mim. Então parece que Deus olhou para alguns poucos atores, alguns poucos homens e mulheres abençoados, e para eles Deus colocou um propósito grande. Para todos nós, meros mortais, nós somos colocados na história para passarmos de figurantes. Como se nós não tivéssemos muito a acrescentar, como se nós não tivéssemos muito para fazer. Mas é justamente sobre isso que eu quero conversar hoje. Eu quero mostrar para você, nós vamos ver na palavra, que todos nós temos um papel importante no teatro da glória de Deus. Nós estamos aqui no esquema Lucas Atos, esses dois livros eles circulavam juntos na antiguidade, eles eram uma peça literária só. Ambos foram escritos por Lucas, um médico convertido, cristão, que foi inclusive parceiro do apóstolo Paulo na segunda e na terceira viagens missionárias, e por isso
grande parte da segunda metade do livro de Atos é escrito com uma primeira pessoa do plural. Nós fomos até Chipre, nós voltamos e tal, porque Lucas, em determinados momentos, ele se vê dentro da história. Ele era uma testemunha ocular do ministério de Paulo e ele havia coletado muitos testemunhos e muitas fontes do ministério de Jesus. Então ele escreve o Evangelho de Lucas, ele escreve Atos, que é a única narrativa que nós temos da igreja primitiva, e nesse exato momento ele começa a nos dizer o que aconteceu quando a igreja sofreu sua primeira onda de perseguição. Você se lembra que Estevão, que era diácono da igreja, foi apedrejado até a morte, aos pés de um jovem chamado Saulo foram colocadas as túnicas dos executores, e então uma grande onda de perseguição vem sobre a igreja. Saulo é convertido por Jesus no caminho de Damasco, mas quando nós chegamos nesse ponto do texto, o que está acontecendo aqui? A onda de perseguição que veio sobre a igreja fez com que muitos cristãos saíssem de Jerusalém, que era o centro do judaísmo, né, e saíssem para outras cidades levando o evangelho. Quando eles foram levando o evangelho, o texto diz assim: aqueles que chegaram em Chipre, Cirene e chegaram em Antioquia, eles chegaram primeiro anunciando o evangelho aos judeus, ou seja, aqueles que eram judeus, que estavam convertidos na sinagoga, eles chegaram pregando: olha, aquele Messias que nós judeus esperávamos é Jesus o Cristo. Ok, nenhum problema até aí. Mas em determinado ponto da história, lá em Antioquia, alguém, nós não sabemos quem, nós não temos o nome, Lucas tampouco o conhece, ele não coloca na narrativa, alguém, certa manhã, evangelizou o seu vizinho, que não era judeu, era gentio. Os gentios, eles eram todos aqueles que não eram judeus, geralmente aqueles que vinham de um pano de fundo cultural grego. Eles eram politeístas, eles comiam carnes e alimentos que eram proibidos aos judeus, eles não guardavam o sábado, eles eram um outro povo, totalmente diferente. Então, alguém em algum momento falou assim: por que eu não posso falar de Jesus para o meu vizinho, que não é judeu? É gentio? Posso. E ele foi e compartilhou de Jesus com aquela pessoa. E aquele vizinho converteu-se a Jesus. Então, um outro cristão compartilhou com o seu vizinho também. Uma dona de casa compartilhou com a outra. E os gentios começaram a se converter em Antioquia. Em tal número que a igreja de Jerusalém recebeu notícias disso daí. E então mandou Barnabé, que era um homem reconhecidamente piedoso da igreja de Jerusalém, para dar uma fiscalizada, para dar uma batida lá na igreja de Antioquia, para ver o que estava acontecendo. Quando Barnabé chega em Antioquia, ele fica tão feliz de ver aquelas pessoas firmadas no evangelho, que ele decide não voltar para Jerusalém, ele decide ficar em Antioquia. Mas quando ele está lá em Antioquia, ele vê que a igreja vai crescendo muito, ele fala: cara, não vou dar conta de pastorear esse povo sozinho. Então ele se lembra de um jovem que ele havia apresentado aos apóstolos 10 anos atrás, um cara que estava na cidade de Tarso, chamado Saulo. Por que Saulo estava em Tarso? Ele estava em Tarso porque logo quando ele se converteu, ele saiu pregando Jesus para os judeus, e os judeus tentaram matar ele vezes seguidas. Então os apóstolos falaram assim: cara, esse cara está muito esquentado, está muito com sangue nos olhos, está com a faca no dente demais, manda ele para Tarso, para a casa da família dele, ele era de lá, porque lá ele vai se acalmar um pouco e vai chegar num bom senso. Só que Paulo ficou 10 anos em Tarso. É a chamada década silenciosa de Paulo. Foi um período no qual Paulo não escreveu nada, não pregou nada, ele ficou lá aos pés do Senhor, aprofundando o evangelho no seu próprio coração. Mas Barnabé lembrou-se de Saulo. Todo mundo havia se esquecido de Saulo, mas ele não havia se esquecido. E ele foi até Tarso, ele fez uma viagem até lá, e saiu perguntando de Saulo em todas as esquinas. E então ele encontrou Saulo, e ele levou Saulo para Antioquia. E Saulo, pela primeira vez, sobe num púlpito para pregar para a igreja de Antioquia. Ele começa o seu ministério de ensino. E as coisas vão tomando um volume cada vez maior, porque passado um ano a igreja havia crescido mais ainda. E então, eles recebem um profeta chamado Ágabo, que vem de Jerusalém e fala assim: vai haver uma grande fome, o Espírito me diz que vai haver uma grande fome. Então a igreja de Antioquia decide fazer uma coleta e enviar uma oferta de amor para a igreja da Judéia, para que aqueles cristãos não passassem necessidade. E quem é que vai levar a oferta? Barnabé e Saulo. Eles fazem uma viagem de Tarso para Jerusalém e depois de Jerusalém de volta para Antioquia.
É a primeira viagem desses dois caras juntos, ou seja, é o protótipo daquilo que vai acontecer no final de Atos 12, início de Atos 13. Sabe por quê? Porque depois de terem feito essa viagem juntos pela primeira vez, no final do capítulo 12, o narrador diz assim: a igreja de Antioquia e seus líderes estavam orando e jejuando ao Senhor. Então o Espírito lhes disse: separem-me Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. O início do capítulo 13 diz assim: então, enviados pelo Espírito Santo, eles desceram pregando o Evangelho. A primeira viagem missionária da história. O que eu quero dizer aqui? Qual é o nome desse cara que evangelizou o seu vizinho gentio pela primeira vez? Você sabe? Eu não sei. Mas se esse cara não tivesse feito isso, nós não teríamos uma igreja gentílica em Antioquia. E se não houvesse uma igreja gentílica em Antioquia, Barnabé nunca teria trazido quem? Saulo de Tarso. E se Saulo de Tarso não existisse, nós teríamos perdido tanto, mais tanto, mais tanto. Nós teríamos perdido a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque o justo viverá pela fé, o versículo que encravou-se no coração de Martim Lutero e pôs fogo na Europa por meio da reforma. Epístola de Paulo aos Gálatas, aos Efésios, que foi a base do ensino de João Calvino. Nós não teríamos todas as epístolas paulinas, isso já é um prejuízo tremendo. Mas graças a Deus, porque um homem comum, uma mulher absolutamente comum, fizeram algo completamente ordinário, que é falar de Jesus para o seu vizinho, e isso colocou fogo no mundo. Colocou fogo no mundo. João Calvino tinha um conceito de que a história é o palco do teatro da glória de Deus. Ou seja, Deus é o condutor desse grande teatro, desse grande enredo com diferentes papéis. E existem papéis menores, existem papéis maiores, existem os atores que são os protagonistas, mas é lógico que todo protagonista precisa de um coadjuvante. E os atores que estão no palco precisam dos caras que estão lá nas coxias, nos bastidores, arranjando o som e fazendo a iluminação e fazendo com que a peça aconteça. Ou seja, é fato que nem todos nós teremos o mesmo papel, a mesma envergadura, a mesma projeção, mas o fato é que todos os papéis são igualmente importantes, porque uns papéis, todos dependem uns dos outros. Não haveria Paulo se não houvesse esse homem aqui, sem nome, mas que fez algo absurdamente comum, ordinário e pequeno. Então, qual é a minha mensagem para você hoje à noite? A minha mensagem é assim: o reino não é nosso, o teatro não é nosso. Eu não escolho o papel que terei no teatro da glória de Deus. Eu não posso dizer que quero protagonizar isso ou aquilo. Mas o teatro da glória de Deus tem um diretor, que é quem? O próprio Deus, e ele assinala os papéis. Mas note que não importa qual é o seu papel, ele é importante. Porque você não sabe o que Deus pode fazer por meio das coisas comuns e ordinárias que você faz ao longo do seu dia. Uma palavra, um abraço. Então não pense: Deus não pode me usar como sou, onde estou, com o que tenho. Não pense assim. Pense pelo contrário: Deus, na sua infinita e poderosa sabedoria e soberania, pode me usar como sou, onde estou, para a sua glória. A cultura nos diz que as pessoas que vivem com um grande senso de propósito, elas fazem coisas loucas, extraordinárias. Elas alimentam crianças na África, elas vão para os lugares mais ermos, elas fazem coisas radicais. Mas ao longo da história não foi isso que nós vimos. Ao longo da história nós vimos homens e mulheres absurdamente comuns sendo usados por Deus de uma maneira pequena, gradual, mas crescente e, no final das contas, extraordinária. Então nós precisamos pensar que há um equívoco, nós pensarmos que Deus escolheu alguns poucos e lhes designou grandes propósitos, mas para nós, a maioria de nós estamos aqui apenas sendo cristãos, né? Como se ser cristão fosse uma coisa absurdamente trivial, e não é. Então, para a gente partir para o final, eu vou me arriscar a dizer que você e eu, nós estamos em um de quatro cenários, em relação ao propósito de Deus para as nossas vidas. Cenário número 1, estamos vivendo sem propósito.
É quando eu vou vivendo, mas eu não tenho uma clareza, um senso de propósito, e nem tenho também o desejo de descobrir o que Deus tem para mim no teatro da sua glória. Eu vou passando os dias. Dostoiévski, no seu clássico Irmãos Karamazov, ele coloca uma fala na boca de um dos seus personagens dizendo assim: pois o sentido do ser do homem não é apenas viver, mas viver por algo definido. Sem uma firme noção da razão pela qual viver, o homem não aceitará a vida e prefere destruir a si mesmo do que permanecer sobre a terra. Ou seja, quando nós vamos vivendo na vacuidade de uma vida sem propósito, essa angústia pode engolir o nosso próprio coração. Não é bom viver sem um senso de propósito. Nós não fomos feitos para isso. Mas é possível que esteja acontecendo o segundo cenário, que é vivendo com um propósito equivocado. É quando nós escolhemos um objetivo para a nossa vida, mas esse objetivo ele não bate com o que Deus sonhou para nós. Quando, por exemplo, alguém diz: o objetivo da minha vida é ficar rico, o objetivo da minha vida é ficar famoso, o objetivo da minha vida é ter mais posses, é aumentar aumentar aqui o circuito dos meus bens. Então, nós podemos viver de forma equivocada, buscando propósitos equivocados. E aí eu diria para você que o caminho é o arrependimento, porque Deus não pode encher um vaso que já está pleno. Ele tem muitas vezes que nos emborcar, tem que nos esvaziar, para que nós possamos estar agora receptivos ao que Deus tem para nós. Nós não podemos ser o nosso próprio criador, nós não fazemos o nosso próprio destino. O reino não é nosso, o teatro não é nosso. Eu não posso escolher que papel terei. Eu posso escolher ser fiel ao papel que eu sei que Deus tem para mim. Mas pode ser que, terceiro cenário, você saiba o que Deus tem para você. Você tem um claro senso de propósito, mas você está passando por um perrengue na hora de obedecer a Deus. Sabe por quê? Porque no exato momento em que você diz assim: vou obedecer a Deus e vou cumprir o propósito que Ele tem para mim, você declarou guerra para milhares de atores do mundo humano e sobre-humano. Você está dizendo que vai remar contra uma cultura que é contra Deus, em primeiro lugar. Você vai viver contra um sistema, um conjunto de valores que não creem em Deus e que desobedece a sua palavra. Você vai se rebelar contra a tirania opressora do diabo e das suas hostes. Você vai crucificar sua própria carne e o seu desejo pecaminoso. Então, no dia 1, quando nós dizemos assim: vou abraçar o propósito de Deus para mim, nós temos esperando do lado de lá milhares de inimigos. Então, não espere facilidade. Não pense assim: se as coisas estão difíceis para mim, é porque eu não estou vivendo a vontade de Deus para mim. É muito provável que seja ao contrário. As coisas estão difíceis para você exatamente porque você está obedecendo a vontade de Deus para você. Porque você decidiu seguir os caminhos do Senhor, porque você decidiu obedecer. Então, não fique desanimado e não peça de Deus milhares de confirmações. Não faça isso. Se Deus já falou 1, 2, 3, 4, 5, fique satisfeito com isso, seja obediente e vá em frente. Não fique voltando ao mesmo ponto: Deus, será que é isso? Será que é isso? Será que você falou? Não fique assim. Nós não podemos ser como crianças inconstantes andando para frente e para trás na fé. Nós temos que ter firmeza na fé. Nós temos que saber o que Deus falou, quando Ele falou, e obedecer. E não colocar Deus numa situação em que Ele tem que toda hora ficar renovando sobre nós as promessas. Não, você já ouviu, você sabe, obedeça. Você sabe o que Deus falou ao seu coração. É muito fácil quando a gente fica naquele momento de aperto, a gente fala assim: acho que foi uma viagem minha, tal. Eu e minha esposa vivemos isso muitas vezes nessa plantação, né? Muitas vezes. Deus é isso mesmo, Deus é isso mesmo. Chegou um dia que eu fui orar: Deus é isso mesmo. Ele falou assim: para de falar isso para mim, que você está me deixando irritado já. Chega, eu já falei, você já ouviu, obedece, vai. Eu não vou ficar aqui toda hora, eu não sou gravador, cara. Vai, eu já falei. Eu falei: tá bom, foi mal aí, desculpa. Mas pode ser que você esteja vivendo o quarto cenário, que é aquele cenário no qual Deus não só declarou propósito para você, você já passou pelo deserto, você já passou pelas provações e agora está começando a ver as bênçãos de Deus no seu caminho. Então, dance na chuva que Deus enviou sobre a sua horta.
Se regozije, se alegre no Senhor. Receba do Senhor o que Ele tem. Se alegre, exulte, glorifique a Deus. Seja fiel, seja feliz. Aproveite tudo aquilo que o Senhor tem para você. É engraçado que eu vou finalizar aqui contando 2 histórias que eu separei especialmente. Muitas vezes eu ouvi como pastor as pessoas dizerem assim: pastor, eu vejo você pregando sobre esse negócio de viver a vontade de Deus para a nossa vida, viver com um propósito, mas pastor, eu não sei fazer muita coisa. E parece também que viver o propósito de Deus é só dentro da igreja, né? Parece que Deus não tem um propósito para minha esposa que é médica, para o Daniel que é músico, para a Flávia que é empresária. Parece que Deus está aqui dentro da caixinha da igreja. Velho, isso é muito feio. Deus está levantando pessoas para fazer todo tipo de coisa abençoada e abençoadora lá fora, para a glória dele, como empresário, como empreendedor, como psicóloga, cara, como engenheiro. Vá fundo no que Deus tem para você. Deus não está dentro da caixinha restrita da igreja evangélica brasileira. Glória a Deus por isso, né? Senão que Deus pequeno seria esse Deus. Deus está nos usando para a glória dele, no meio daqueles que não conhecem a Deus. Deus seja louvado. Mas eu ouço isso o tempo todo: pastor, eu não tenho isso, eu não faço aquilo e tal. Quando eu estive em Itajubá, eu cheguei lá para ser pastor auxiliar da igreja aos 19 anos de idade. E eu fiquei na casa de uma família que me adotou e que, cara, eles têm um papel assim fundamental na minha vida. Tia Iris, minha madrinha de casamento, nossa amiga, nossa mãe, uma pessoa que eu guardo no coração com uma admiração incrível. Seu Mulato, Toninho e Ocilene conhecem eles lá de Itajubá. Tia Iris falava assim: olha, Jefferson, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei dar uma aula, eu não sei fazer nada disso, mas eu sei abraçar as pessoas, e eu sei amar as pessoas, e Deus me usa assim. E ela é uma velhinha abraçadora mesmo, rapaz. Nem a Covid parou essa velhinha de abraçar os outros. Ela abraça mesmo, e ama, e cozinha. É o jeito dela de amar você. Cara, naquela casa na qual eu morei 4 anos, eu fui muito amado. Muito amado. Muito do amor que eu não recebi da minha família, na minha casa, eu recebi ali. Sabe, um amor assim que quase que me estragou, quase que me mimou. Chegava no café da manhã, tinha o meu leite já quentinho, ela me abraçava. Cara, uma mãe, cara. Bicho, aquilo curou tanta coisa em mim. Tanta coisa em mim. Aquilo fez tanto por mim. Meu Deus, como aquilo fez coisa poderosa, profunda dentro do meu coração. Eu sou um pastor que adora abraçar as pessoas. Eu quero abraçar as pessoas, eu quero que elas saibam, cara, que eu amo elas, que eu quero caminhar com elas. Mas quem me ensinou a ser essa pessoa imperfeita, mas que deseja abraçar, foi a tia Iris e o ministério dela do abraço. Um outro cara que marcou minha história demais foi Kleber, presbítero Kleber, diácono Kleber. Rapaz, eu fui pastor de revitalização lá no Rio. E pastor de revitalização é igual médico. Só ouve notícia ruim o dia inteiro, só ouve coisa ruim. Ninguém vem no médico para falar assim: ô Isabela, eu estou bem pra caramba, você me tratou, agora eu estou vindo aqui, marquei só para te agradecer porque eu estou bem. Não acontece isso. Se alguém te procura, é porque alguma coisa está ruim, é porque está doente, é porque tem uma queixa, reclamação. E pastor de revitalização ouve queixa e reclamação o tempo inteiro. Nos 2 primeiros anos, eu fui ouvindo os problemas e tal, e o meu balde foi enchendo. Numa tarde, uma família marcou comigo. Quando eles chegaram lá, era para comunicar que eles não iam continuar na igreja. Foi uma tarde assim, muito difícil, daquelas umas que você pensa em desistir de tudo. E aí, me recompus o quanto eu pude, porque eu tinha um aconselhamento logo em seguida. E aí, quando eles foram embora, eu fui pegar um papel na minha escrivaninha. Tinha umas gavetas assim, aquelas gavetas que tem aquela escrivaninha que tem umas gavetas assim. Aquele troço desmontou tudo e caiu no chão. Pá! O papel, caneta, aquilo virou uma sopa de pedaço de coisa que eu não conseguia juntar, não conseguia montar. Eu fiquei muito aborrecido. Aquela escrivaninha quebrando foi tipo a gota num balde que estava cheio. Eu desmarquei o gabinete seguinte, fui para casa, deitei, desanimadíssimo. Falei: meu Deus do céu, nada funciona, nada dá certo. Aqueles dias que tudo dá errado junto, sabe? É lógico que a escrivaninha não era um grande problema, mas é aquele dia que você está muito mal, e aí um troço
né? No dia seguinte eu tinha um gabinete cedo, um aconselhamento cedo, e eu falei assim, bom, tenho que acordar mais cedo então, para eu poder chegar lá, consertar a escrivaninha, arrumar aquela bagunça e receber a pessoa fazer o aconselhamento. Quando eu cheguei, cara, a escrivaninha estava consertada. Estava tudo no lugar. Os papéis no lugar. Eu olhei para aquilo. E naquele instante Deus falou comigo. Não seja moleque. Não seja covarde. Erga sua cabeça, fique de pé, espinha ereta, peito para fora, postura, porque eu estou colocando pessoas ao seu redor, eu estou trazendo recursos, eu estou abençoando. Pare de ser reclamão, pare de ser imaturo, pare de ser infantil, você está agindo como uma criança, não seja moleque, não seja covarde, seja corajoso, eu te coloquei aqui. Eu te treinei para estar aqui, eu investi muito em você para te colocar aqui nesse ponto da história, nesse lugar específico. Ame essas pessoas, não retroceda, não seja moleque, não seja covarde, seja homem, fique de pé, seja homem. Foi o melhor sermão que eu ouvi durante muitos anos, foi aquela escrivaninha consertada. Coisa simples. Quando eu fui falar com o Kleber, agradecendo ele de todo o coração, eu falei assim, pastor, eu não fiz nada. Deus me deu dons manuais, eu tenho uma bruta de uma caixa de ferramenta em casa, eu só fiz o meu trabalho, eu não fiz nada mais do que o meu trabalho. Tipo assim, eu só estou fazendo o papel que Deus me deu no teatro da sua glória, pastor. Eu não estou fazendo nada demais, faça o seu também. Então, de certa maneira, você pode pensar assim, parafusos e pregos não podem fazer muito pelo reino de Deus. Será? Um abraço, uma palavra de encorajamento não é muita coisa. Eu tenho que ir lá para a África. Eu tenho que pregar o evangelho lá na janela 1040. Quando a gente pensa assim, nós desarmamos e desabilitamos pessoas maravilhosas de fazerem coisas maravilhosas para o reino de Deus e para a glória de Deus. Então pense comigo, o que é que Deus colocou na sua mão? Que dons você tem? Em segundo lugar, aonde Deus te colocou? Qual que é o seu círculo de relacionamentos? Quais são as pessoas que você conhece, que confiam em você, que têm você em alta conta? Em terceiro lugar, como Deus quer te usar? Com o que você tem aonde você está? Porque Ele te colocou aí. Ele te colocou aí. Então Ele quer te usar aí. Então pense comigo, quantas coisas tremendas podem acontecer se nós tivermos uma percepção ainda aqui pequena de que Deus nos colocou no lugar certo, nos deu as ferramentas certas e agora quer nos usar para a glória dEle. Não pense, é tão pouco. Não pense assim. Por favor, em nome de Jesus, não faça isso. Não pense, é tão pouco. Pense que Deus quer usar você para a glória dEle, no teatro da glória dEle. Sobretudo, lembre-se de que de sobre nós já foi tirado esse peso tremendo do papel do herói, não é verdade? Como é bom, né? A gente não precisa salvar o dia, porque já tem alguém que foi enviado justamente para isso. Nós não precisamos salvar a nossa família, resolver todos os problemas do mundo, nós não precisamos saber tudo o tempo todo, nós não precisamos nem estar bem o tempo todo, porque nós temos um herói. Jesus é esse alguém que salva o dia, que salva a nossa família, que nos salva também, que tem piedade de nós, que chora conosco quando nós estamos mal, mas que, sobretudo, decidiu nos usar como somos, aonde estamos, para a sua glória. Então, eu queria finalizar. Você já se perguntou qual é o papel que Deus tem para você no teatro da glória dEle? Porque Ele tem. Ele tem. E Deus quer usar você assim mesmo. Vamos orar juntos? Senhor, muito, muito, muito obrigado. De coração nós oramos e agradecemos. É tão bom a gente saber, Jesus, que o Senhor nos colocou no lugar certo, nos muniu dos dons
e agora está despertando no nosso coração um profundo senso de vocação, de propósito, para que nós possamos viver para a sua glória. Jesus, o Senhor está pronto para usar cada um de nós aqui de uma maneira que nós nem conseguimos imaginar. Porque aquele homem que, num passado distante, de forma muito comum, singela, despretensiosa, apenas falou de Jesus para o seu vizinho, e isso começou uma revolução espiritual na cidade de Antioquia, e essa revolução, ela se espraiou como fogo por todas aquelas cidades vizinhas, por meio do ministério do apóstolo Paulo. Aquele homem não imaginava que ele estava começando uma revolução, mas ele estava. Então Jesus, o Senhor está pronto a nos usar, papéis grandes e pequenos, diferentes dons, diferentes personalidades, mas o Senhor está pronto para nos usar, para a sua glória, para o louvor do seu nome, aonde nós estamos, com tudo que temos. E o Senhor não despreza nada, o Senhor não coloca nada de lado, tudo o Senhor redime, glorifica e amplia. Então, muito obrigado, Jesus, por esse renovado senso de propósito que a Tua Palavra nos dá hoje à noite, para que amanhã, nas primeiras horas do dia, indo para o nosso trabalho, nós possamos perguntar: Espírito Santo, o que Você quer fazer com a minha vida hoje? Quem Você quer amar? A quem Você quer perdoar? A quem Você quer curar? A quem Você quer transformar por meio da minha vida hoje? Eu estou aqui como uma flecha na mão do arqueiro. Eu estou aqui como uma ferramenta que o Senhor pode usar para a sua glória. Aonde eu estou, no meu trabalho, nos meus estudos, na faculdade, no estágio, no meu consultório, lá no hospital, em todos os lugares onde o Senhor nos envia, o Senhor está pronto para nos usar para a sua glória. Jesus, nossos anos logo passarão, Senhor. E tudo que nós um dia ganhamos e coletamos ficará aqui. Mas, Senhor, o rosto de uma pessoa que ouviu do Evangelho estará conosco pela eternidade. Não há nada tão duradouro, Senhor. Não há nada que seja tão perene, não há nada que seja tão eterno quanto aquilo que o Senhor faz por meio de nós na vida das pessoas. Nós queremos ser ricos dessa riqueza. Nós queremos ser plenos, Jesus, dessa convicção, para que nós sejamos ricos no céu, onde está o Teu tesouro maravilhoso, para que nós possamos ser ricos na Sua perspectiva de riqueza. Jesus, nos ajuda, nos ajuda. Nós oramos agradecidos, pedindo, nos usa para a Sua glória, em nome